Apresentada por uma natureza exuberante, Brasilândia de Minas tem como atrativo uma vegetação nativa, formada por campos, cerrados, veredas, córregos e rios. No seu passado, foi caminho de boiadeiros, porto, em um tempo em que o rio Paracatu era a principal via de escoamento. Quase tudo provinha do rio com os navios a vapor. E o som que se ouvia pelas estradas era o ranger da madeira dos carros de bois. Foram tempos difíceis, era uma cidade com pouca estrutura. Foi na margem esquerda do rio Paracatu que se iniciou a vila que deu origem à cidade. É essa a história que vamos contar através da oralidade. Brasilândia de Minas, essa é a denominação atual do município. Somos um grupo de 11 alunos da Escola Pacheco Pimenta. Durante o ano de 2022, pesquisamos e entrevistamos. E agora vamos levar vocês numa viagem no tempo. Som para o passado, história oral, colonização e emancipação em Brasilândia de Minas foi uma pesquisa científica que nós da Escola Estadual Dr. José Pacheco Pimenta desenvolvemos no ano de 2022. Esse projeto de pesquisa, ele faz parte de um projeto maior, no qual a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais seleciona, por meio de editais, projetos de iniciação científica na educação básica. O intuito é introduzir aos alunos de toda a rede escolar estadual conceitos básicos, a metodologia científica, para que esses alunos possam, de acordo com as diferentes áreas de conhecimento, aprender como se produz, como se faz o conhecimento científico. Esses alunos, eles passaram inicialmente por um período de capacitação com oficinas para aprenderem sobre conceitos de metodologia científica, conhecimento científico, entrevistas, história oral. Também fizeram uma oficina sobre gravação de entrevistas, feitura de entrevistas, decupação de vídeos, para que assim pudéssemos ir a campo. O intuito do projeto foi contemplar algumas pessoas, no caso foram 11 pessoas da cidade, que participaram de alguma forma ou tiveram uma experiência de vida ao longo tanto da colonização quanto da emancipação de Brasilândia de Minas. Então nós buscamos, por meio de entrevistas, trazer o olhar, a vivência, a experiência de cada um dessas pessoas que foram escolhidas como uma forma de homenagear singelamente as pessoas, os brasilandenses que aqui moram, que aqui trabalharam e construíram essa cidade que hoje é Brasilândia de Minas. Em meados da década de 40, aqui era uma grande fazenda pertencente a uma companhia americana, Brasil Land Commerce. Daí surgiu o nome da cidade, Brasilândia. A terra foi apropriada pelo governo federal, que criou um projeto de assentamento de colonos. Todo o território do município de Brasilândia, incluindo parte do município do Bolso, incluindo parte do município de Bonfinópolis e ainda parte aqui do município de João Pinheiro, todos esses terrenos pertenciam aos ingleses. No governo Getúlio Vargas, ele achou que os ingleses não podiam ficar no Brasil e que tinha que desapropriar. Aí o governo Getúlio Vargas desapropriou esses ingleses, e fundou-se aqui a chamada Colônia Agropecuária do Vale do Paracatu em 22 de maio de 1952. Entre os anos de 1952 e 1953, os lotes foram sendo ocupados, 600 no total, sob coordenação da Codevasf, que tinha uma sede na pequena vila. As terras não podiam ficar também aí devolutas. Aí o que o governo fez? Ele começou a chamar gente, chamar os colonos.
para desbravar o sertão. E distribuiu com as pessoas, com os que estavam aqui, e foram vindo mais outras pessoas de Abaeté, Paineiras, Biquinhas, Pompéu, Curvelo, Felizlândia, e de toda a região foi chegando aqui, pegando os lotes. Aqui não tinha praticamente nada, tinha aqui no pé da serra, aqui, bem próximo aqui, tinha uma casa que era a casa de manteiga, parece, fabricava manteiga, tinha umas 3 casinhas só aqui nesse pé de serra, não tinha mais nada. Vieram para cá, né? Começou a desbravar esse negócio, aí como é que na época a colônia fez, por exemplo, pegou o fulano lá, levou lá, falou, não, você pode fazer uma casa aqui e ficar quieto aqui. Na época até então não teve topografia, não pediu, não fez nada, dizendo que ela colocou lá 200 hectares. A colônia dava todo o suporte, alvarame, carro de boi, cavalo. Ali onde é hoje o Hotel do Aura do Bradesco, tinha uma cooperativa mantida pela colônia, certo? Trazia os caminhões, chegava aqui, era vapor, ancorava ali para cada boca da ponte. Eu veio de caminhão, caminhão foi umas 4 famílias juntas. Meu pai veio aqui, achou bom aqui, gostou aqui e falou que ia comprar aqui para vir para cá mudando. Daí juntou ele com o irmão dele e mais 2 amigos dele de lá, com pai disso, com pai Marcelo, veio tudo nesse caminhão do Pau de Arara. Lá. Ele arrumou um caminhão que fazia frete, um caminhão velho. E aí nós gastamos um punhado de dia para chegar aqui. Lá no café do amigo, esse caminhão quebrou, nós ficamos lá muitos dias esperando arrumar esse caminhão. Ficamos lá debaixo daquela ponte, não tinha aquela ponte lá não, sabe? O caminhão deixou nós lá no Murcinho. Lá nós ficamos um punhado de dia até o pai ir lá buscar carro de boi, um guarda-roupa velho, uma cômoda, umas caixas, os colchão do pai. Fui dar aula na fazenda primeiro, para depois, quando eu cheguei aqui, eu já era professora. Eu casei com 22 anos, já casei e vim para cá. Brasilândia era um lugar bastante atrasado, promissor, como é, Brasilândia é uma cidade promissora, mas era bastante atrasado. A infraestrutura era muito pobre, não tinha água canalizada, não tinha luz da CEMIG, né? As mulheres iam lavar suas roupas no córrego, né? E a água que tinha canalizada era pouquíssimas casas que tinha, e vinha em determinados horários. A água aqui vinha dali da cachoeira, né? Com a mangueira, corria para todo lado aqui, era mangueira aqui. Aquelas mangueiras aqui rebentava, né? E a água ficava vazando, correndo para todo lado aí. Meus pais eram produtor, né, rural, pequeno lavrador, tirava leite, fazia queijo, criava porcos, plantava lavoura. Naquela época não tinha trator, tinha que preparar as terras com boi, arado, né, com bois, era carro de boi para transportar também isso eu fiz muito quando era criança. E a gente levantava cedo, pegava o milho, buiava o coice de molho, socava aquilo, fazia fubá, ia no mato, buscava gariroba, fazia angu e comia com a gariroba e feijão. Era um feijão que vinha do Paraná, um trem ruim de cozinhar, começava a nascer. Na roça, ajudando meu pai a capinar, ajudando, meu pai tirava leite, quem trabalhava com os outros tirava leite, eu ia no dia no curral pegar o leite, mas era pequeno, no balde, né? Meu pai arava a terra para plantar e colocava eu para poder dar frente dos bois, para poder criar, para poder plantar mantimento, né? Não tinha, naquele período, não tinha máquina de limpar arroz, não tinha como comprar arroz limpo, a gente tinha que limpar no pilão, a gente limpava, tinha um sistema lá chamado monjolo, e esse monjolo não era um monjolo a água não, porque não tinha água lá disponível, era no pé mesmo, sabe? A gente apertava o pé, levantava, caía, limpava o arroz. E a gente criou fazendo esse tipo de atividade na zona rural lá, a gente tinha que fazer. Eu de 7 anos já pegava no pesado. Na época de safra, moecano, levantava 4 horas da manhã, no frio,
descalço, sem botina, tocar os bois no engenho, para moer a cana, fazer a garrafa, fazer rapadura. E água eu buscava na cabeça, no corpo, me dava mais de 100 metros, buscar água para tratar dos povos. Trabalhava fazendo farinha, fazendo rapadura. Meu pai ainda emprestava nós para ajudar os compadres a fazer as coisas deles. A senhora ajudava a fazer o quê, dona Lindaura? Nós fazia farinha, fazia rapadura. Os compadres também? E para os compadres também, que o pai arrumava nós para ajudar eles. A gente brincava de queimada. Nossa, eram tantas brincadeiras de roda, aquela brincadeira famosa, cair no poço. Então, assim, são muitas brincadeiras. A gente tinha uma criatividade muito grande, porque a gente não tinha outro meio, né? A gente não pegou essa era da informática e da comunicação, então a gente era um pouco mais isolados nos municípios, né? E a gente acabava desenvolvendo as nossas próprias brincadeiras, era muito bom. Nós fazíamos uma bola, sabe como para nós fazer uma bola, para nós brincar de bola? Nós tirava a bexiga do porco, enchia ela e tirava o leite da mangaba para encapar ela, sabe? A gente tirava o leite da mangaba, espalhava numa tábua assim, sabe? E depois ele dava aquela negócio assim, a gente puxando aqui igual uma fita, sabe? Enrolando ali até ela ficar dura. A gente brincando naquele tempo. Tinha os carrinhos, a gente fabricava o nosso próprio carrinho. A gente fabricava os carrinhos de boi, né? A gente mesmo fabricava. A gente fabricava outros tipos de carrinho também com rodinha. E às vezes com lobeira também, fabricava carrinho de lobeira. A gente fabricava curralzinho. A gente ia para as grotas, fazia as barragens também, brincando. Brincava com os irmãos. Fazia uma casinha de paia, sabe, de paia, e aí nós era vizinho, quer dizer, aí nós ia passear na casinha de paia. Bom dia, comadre, tá bom? Aí era assim. O primeiro professor meu chamava José Evaristo Gonçalves, era Zé do Lico, e era perto, e só que a gente estudava, por exemplo, o primeiro ano estudava junto com o segundo, e às vezes até o terceiro ano primário. Muito seriado. Muito seriado, né? Então, era assim. Só que eu tive uma dificuldade muito grande, porque o meu professor só tinha 4ª série. E aí ele não tinha, assim, por exemplo, a técnica de ensinar a escrever essas letras bonitas. Até hoje minha letra é bem, sabe, não é trabalhada, né? Então, eu tive que aprender assim, tipo assim, ó, faz um B, fazia um L, aí saiu um biscoitinho na ponta aqui, isso aí é o B. Né? O A era um O com uma perninha puxada, era o A. O primeiro professor meu foi Zé do Lico. Zé do Lico é o pai desse menino da farmácia. Os pais pagavam para ela, sabe? Era tipo uma escola particular. Aí a gente estudava lá. Nós ficamos lá até, acho que uns 2 anos, sei. Depois nós fomos embora para Vereda estudar numa escola municipal. A escola era mesmo no terreiro, na casa nossa, na casa dele. Estudava, não dá meio-dia, só mudar de roupa, almoçava e ia trabalhar. Poucas estradas, hospitais distantes, médicos por aqui eram poucos, mas muito importantes. E a médica, doutor Góes ficou aqui médico muitos anos aqui, eu tenho até o retrato dele aí. Era muito caótico, atendia ali tinha uma casa próximo ali da prefeitura, que tinha um consultório lá, que tinha um médico que era da Codevasf, né? Chamava-se doutor Góes, e ele atendia. Então, fazia consultas e tudo, e medicava. Aí tinha uma farmácia aqui que era do seu João Cardoso, e a outra do seu João Gonzaga, que é o pai de Dona Lúcia Gonzaga, professora aposentada hoje, né? Então, tanto o seu João Cardoso como o seu João Gonzaga foram pessoas que ajudaram muitos, apesar de eles serem, assim, não serem médicos e tudo, mas como farmacêutico, o conhecimento, a prática que teve, eles foram 2 pessoas que ajudaram muitíssimo aqui as pessoas de Brasilândia.
Quando adoecia alguém, como é que vocês faziam? Cavalo, não andava mais a cavalo. Vinha para cá a cavalo, vinha de a pé. Aqui brasileiro, nós vimos muitas vezes de a pé. Aqui era pequenininho, quando mudou para cá, não tinha movimento quase nada, não. Aqui tudo era mata, E tinha só uma comparativa na rua, tinha uma comparativa, uma loja de pano só, que era o homem que é dono da loja, chamava Euripe. É só ele que tinha. Não tinha quase nada, não. Ali onde é hoje o Hotel do Áurea do Bradesco, tinha uma cooperativa, botava os produtos lá na cooperativa e tinha uma fichinha, entendeu? Aí os colonos iam lá todo mês, né, comprava, botava nessa ficha, produto alimentício, ferramenta e etc. Final do mês pagava. A mais velha é aquela que tem lá, que mora Marlene, essa daqui recebia os hóspedes, gente grande que vinha passear na antiga, aquela era uma fazenda, então ficava naquela casa. E como é que eram os namoros na sua época? Nossa, era assim, tudo muito proibido, né? Eu ainda peguei essa fase de tudo sem muito esclarecimento, a gente não tinha muita informação, a gente não sabia por que era tão proibido tudo, né? Porque a gente não tinha informação. Hoje as pessoas têm, os adolescentes têm o porquê não pode, né? Certas coisas, a gente não tinha essa informação. E a gente tinha que contentar com um não, somente com um não, às vezes com um sim. Margeada pela Serra do Buqueirão ao norte e pelo Rio Paracatu ao sul, Brasilândia de Minas já foi município de João Pinheiro. Tinha os impostos de comércio, imposto de fazenda, todo imposto que existia aqui de Brasilândia ia para João Pinheiro. Então eles não liberavam, então eles travavam até no ponto final que eles não podiam muito travar mais. Quando desenvolveu a emancipação, eles queriam que do rio para lá pudesse ter acesso no rio, na água, na areia, cascaio. Então os políticos do contra travou, tirou lá por cima da serra, desencostou eles daqui. O movimento da independência de João Pinheiro teve sucesso e em 1996 passamos a ser denominados Brasilândia de Minas. Muita traição na história da emancipação. Fomos reunindo uns pouquinhos, aquele grupinho, até que formemos uma comissão aí para os patrão. Brasilândia nem distrito não era. Distrito era Caatinga, que pegava onde que é a fazenda, onde que é a Bevap, hoje é distrito, não sei se ainda é, mas na época era distrito de Caatinga, Bevap, pegava parte da serra, subia a serra para cá, Calabrava, que tudo ali era, tirando Calabrava lá, era tudo distrito de Caatinga. Caatinga parou e Brasilândia cresceu. Aí fez aquele espírito de emancipação. Sabe? Quando eu fui eleito vereador por João Pinheiro, o Mané Neto me convidou para participar. Aí a comida que eu fiz com o seu Manel era que se ele ganhasse, se ele não pudesse ajudar, não atrapalhasse a emancipação. Porque antes, a Brasilândia já teve praticamente quase emancipada. Aí o Zé Penico. E o Zé Penico travou. E nós não tínhamos dinheiro, a comissão não tinha dinheiro. E o Zé Penico, com dinheiro do município, que era nosso, ele pagou advogado e entrou lá no Supremo, e nós perdemos no Supremo. E eu, graças a Deus, eu já conheci Brasília, já conheci o Congresso Nacional, tinha muitos amigos lá em Brasília. Na época eu até consegui a nós reverter o negócio de novo. Eu recebia em Brasília e encaminhava essa comissão para o Congresso para acompanhar, né, sobre essa PEC que autorizou a emancipação de vários municípios do Brasil, não só Brasilândia, né? E nós ficamos acompanhando e, na verdade, eu acabei que fiquei muito assim ligada por conta disso ao relator, que era o deputado José Luiz Clerô, da Paraíba, do PMDB da Paraíba. Ele que foi relator e foi favorável, né, a gente. E eu ficava passando as informações para o pessoal aqui da Comissão de Brasilândia, né, da Comissão da Emancipação. E eu
passava sempre as informações para eles e acompanhando, sempre acompanhando. Até o dia que o relator deu o parecer favorável, eu soube em primeira mão, né, até antes dele declarar essa para a comissão lá na Câmara, eu soube e passei um fax aqui para Brasilândia informando que a gente tinha conseguido, né, que o parecer foi favorável, né, e acabou que nós realmente conseguimos. Então, essa comissão foi a Brasília várias vezes. Então, a gente combinava, eles chegavam na minha casa e de lá a gente ia para o Congresso para trabalhar, né, para conseguir. E graças a Deus nós conseguimos. No início, não tinha nada, não tinha nenhuma mesa para escrever. Aí, mas como tinha a Codevasf, e a gente conseguiu algumas mesas usadas, já velhas, sabe, no escritório da Codevasf, e começamos com esses móveis mesmo velhos, a prefeitura não tinha nada. Mas nós tivemos, quando a gente estava mesmo organizando o partido, e mesmo antes da eleição, nós conseguimos uma ambulância. E não tivemos jeito de colocar, porque não era município, então não tinha CNPJ do município. Aí, mas tinha a Ascomp, que era uma associação que já existia no distrito de Brasilândia. Aí ele falou, não, pode ser no CNPJ do município. Quando nós tomamos posse, já ganhamos uma ambulância, porque não tinha nada aqui. Tinha uma caravana velha aqui, que a gente tinha, na época de João Pedro, a gente tinha que pôr a gasolina para sair com o paciente daqui. A gente não tinha. E um motorista também muito sem educação, brigando com todo mundo. Era assim que a gente tinha antes de Brasilândia emancipar. Em meados da década de 1980, Brasilândia cresceu se instalando duas grandes empresas, a Fux com a produção de temperos e a Mannesmann com a produção de eucalipto. O seu Cássio, que foi marido da Mariana, que ela levou o nome Mariana Cássio, ele veio aqui passear, ela tinha uma fazenda ali lá na Barra, e ele entusiasmou em plantar pimentão. Ele trabalhava lá Fux. Aí ele que introduziu a Fux aqui. Aí pegou aquelas terras que ninguém achava que produzia nada e com adubação fez a Fux ali. Eles começaram a contratar, né? Começou pequeno, foi crescendo. E o pessoal começou a migrar para cá, para trabalhar na Fux. Porque era um salário, não era tão grande não, mas era melhor do que o salário mínimo. Então, e tinha também a carta do pimentão, que era manual, então precisava de muita mão de obra. Quando emancipa, a gente obedece às leis da cidade-mãe, no caso João Pinheiro. Por exemplo, a lei orgânica, regimento interno, a gente tinha que obedecer tudo João Pinheiro. Mas assim, aqui era outra realidade, porque o município era um município menor, com menos habitantes, nós precisávamos fazer a lei. E aí foi contratado, né, pessoas, né, técnicos e pessoas para ajudar também nesse processo da lei orgânica, elaboração da lei orgânica, né, do município. Hoje as atividades vão além do eucalipto, com lavouras de soja, pecuária de corte e leite e outras atividades comerciais, como a energia solar. Os novos moradores trouxeram seus conhecimentos e costumes, como as folias de reis, que permanecem até hoje. Ainda conserva alguns marcos dos primeiros habitantes da região, como a cerca de pedra em cima da serra. Que até hoje ainda tem terrenos aqui ainda da Codevasf. Vou citar um exemplo, antigo campo de pouso, frente à prefeitura, aquele balão ali, né? Ainda era Codevasf ainda. Tem uma equipe de Moscato que vem aqui de vez em quando. Com a saída minha e da Marli só em maio de 19, e eu saí em dezembro de 19. E a Codevasf hoje só contrata através de concurso público. Não tinha ninguém para vir para cá. O que eles fizeram? Achou por bem encerrar as atividades em Brasilândia. Pegou-se essa documentação fundiária, que nós chamamos, todinha, e levou para Três Marias, para tudo lá. Eu acho que essa escola aqui está muito boa, não é igual antigamente. Porque antigamente, assim, parece que as pessoas também não é muito evoluídas, parece não. Agora parece que tem mais, né? Sempre tinha um leilão lá da Codevasf, que eles faziam, com aquela festa toda, eles matavam vaca por
o pessoal, todo mundo. Vinha gente da região inteira, Vinha inteira. O campo de avião ali estava cheio de avião. O leilão da Codevasf era uma vez por ano, tinha essa festa. E fazia muito churrasco, distribuía até cerveja para o pessoal. No baile também naquela época, no galpão ali, naquele galpão de zinco. Tinha aqueles bailes super lotados, né, com bandas muito boas. Esse projeto é de fundamental importância para o município de Brasilândia de Minas no conceito de história e memória. Proporcionou uma movimentação muito grande na escola, uma mobilização de alunos em busca de pessoas que pudessem contar ali detalhes do que foi Brasilândia no passado. Foi uma iniciativa da professora Alexandra, que teve o apoio da direção da escola e também da Superintendência Regional de Ensino. E o resultado é esse: alunos focados, determinados e um grande documentário. Como brasilandense, me orgulho muito de ter feito parte do projeto como professor orientador nas áreas de produção de vídeo, produção de texto, pauta e também na edição. Para mim, enquanto professora orientadora dessa equipe, e foi muito gratificante poder plantar essa sementinha, né? Esse olhar crítico, esse olhar apaixonado nesses alunos, né? Sobre a nossa querida Brasilândia de Minas. Foi muito diferente, porque não é isso que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a mais papel, caneta, fazer texto, e trabalhar com vídeo foi uma experiência nova, foi muito bom. O projeto é algo muito importante para mim e para, acho que, Brasilândia inteira. O mais interessante foi fazer as entrevistas, conhecer um pouco sobre cada entrevistado. O projeto eu achei bem interessante. Pesquisamos da vida de várias pessoas, da juventude, sobre a cidade. Então achei uma coisa bem interessante, uma coisa nova. Aprendi muitas coisas onde eu superei os meus medos e coisas que eu não sabia que eu conseguiria fazer. E acho até uma boa editora. Muitas experiências novas, né? Conhecendo mais sobre a história da nossa cidade, de Brasilândia, aprendendo cada vez mais sobre edição de vídeo e muitas coisas novas. Foi muito interessante saber mais da história de Brasilândia, né? Que é a cidade onde eu cresci. E aprendemos muito sobre como é a nossa cidade, né? Como era naquela época. Aprendemos bastante com as pessoas que entrevistamos, né? Foi muito boa a experiência. Acredito que possam vir muitos projetos para a gente, mas dando continuidade com outros alunos para dar essa oportunidade para todos. 3, 2, 1. Em meados da década de 1980,